Olá a todos, sou o professor Alfredo Costa Oliveira Júnior. Esta é a nossa primeira aula da disciplina de computação pervasiva, ou computação ubíqua, como queiram chamar. E essa apresentação é uma apresentação cedida pelos autores do livro Computação Ubíqua, Dispositivos Inteligentes, Ambientes e Interações. Então, basicamente, esse é o livro base da nossa disciplina e esse é o meu e-mail de contato, caso vocês queiram entrar em contato. Então, sejam bem-vindos ao curso e hoje vamos dar início a essa primeira parte, que é justamente uma visão básica, né, e inicial aí de computação ubíqua. Para quem talvez nunca ouviu falar esse nome, hoje a gente vai tentar desmistificar um pouco e explicar que a computação ubíqua está cada vez mais próxima do nosso dia a dia. Essa aqui é a ideia. Então, para essa apresentação inicial, vamos tratar apenas desses dois tópicos, mas eu vou, na sequência, também ceder a vocês os slides, né, completos desse capítulo, em que vocês podem dar continuidade nos estudos e se aprofundar ainda mais nessas temáticas. Então, vamos falar primeiro sobre vivendo num mundo digital, ou numa era digital, modelando, né, propriedades de computação ubíqua, né, propriedades-chave da computação ubíqua. Bem, computação ubíqua ou ubicon é um termo que surgiu na década de 90 e basicamente foi um trabalho do Weiser em 1991, onde ele introduziu esse conceito de computação ubíqua, computação pervasiva e falando sobre propriedades básicas para esses tipos de sistemas, né, pervasivos. Então, a visão para a computação, né, basicamente é habilitar, né, permitir que serviços baseados em computação sejam feitos, estejam disponíveis em qualquer lugar. Então, a ideia basicamente aqui é que a computação seja ubíqua, ou seja, em qualquer lugar, onde tiver um ser humano, a computação vai estar lá, o sistema computacional vai estar lá, justamente de forma talvez transparente para o usuário final, né, que ele não perceba, mas que esteja lá e esse usuário final esteja usufruindo dessa computação. Então vai ter também um suporte intuitivo, né, para o usuário, para quem está usando. Então a ideia é que tem esse suporte intuitivo, então a pessoa rapidamente vai perceber, né, que se ele fazer algum gesto, isso vai gerar alguma automação ali que vai beneficiar ele. Por exemplo, ele entra numa casa, num espaço, e quando ele basicamente levanta uma das mãos, por exemplo, liga a TV ou acende a luz, por exemplo, coisas do tipo. E de certa forma, como eu falei, é transparente, né? É como se tivesse invisível para o usuário final, esse sistema computacional. E tudo isso se refere, né, ao que a gente chama de computação pervasiva ou computação ubíqua. Então, a ideia é basicamente em qualquer lugar, é intuitivo, né? Ao mesmo tempo está meio que invisível para o usuário final. Então, todos esses conceitos se relacionam a sistemas de computação ubíqua. Bem, então, vivendo num ambiente, né, de crescimento digital, num mundo interconectado. Então, o que são as tendências, né, da computação ubíqua hoje? A gente sabe que a internet permitiu grandes avanços, que houve um crescimento digital, mas quais são essas tendências, né? A gente precisa entender também essas tendências para poder ir com isso, entender melhor como é que qual o cenário, né, que surgiu e tem avançado a questão da computação ubíqua. Então, a inteligência e basicamente dispositivos cada vez mais inteligentes, né, e com maior recurso.
Esse recurso entenda-se como poder de processamento, poder computacional, né, propriamente dito. Saímos de uma geração, década de 90, onde tinha aqueles telefones grandes, né, enormes, com antena e tudo, para modelos menores, né, que podia ver foto, tinha algum tipo de interação multimídia, até chegarmos a dispositivos que às vezes se estão presos à roupa das pessoas, né, que permitem tirar fotos, permitem, por exemplo, visualizar algum tipo de tela através de um óculos digital ou microfones que são auriculares, que as pessoas podem emitir algum comando pelo microfone ou conversar, fazer uma chamada telefônica e assim vai. Esses dispositivos cada vez mais estão próximos e às vezes nem precisa estar assim tão visível, às vezes mesmo só no ouvido, em que não é tão perceptível assim. Então tem esse microfone, tem sim um, um fone que possa ouvir algum retorno, alguma comunicação, e aí haja interação. Por meio disso, ao mesmo tempo que a pessoa está andando, acontece a gravação, por exemplo, do que está acontecendo. Então, tudo isso daí são as tendências, né? Então, esses dispositivos que antigamente tinham pouca memória, pouco processamento, cada vez mais fazem os celulares ou smartphones de agora, que são chamados dessa forma, porque eles têm não só a função básica, né, de telefonar, mas em outras funções, inclusive de armazenamento, a gente vai falar de coisas pessoais mesmo, além de poder realizar videoconferências e coisas do tipo, gravações e etc. Weiser, Weiser em seu artigo, ele também propôs 3 ondas, né? Na verdade, ele fez um estudo sobre e fez uma estimativa das 3 ondas de computação. Então, ele propôs e definiu um gráfico, que é basicamente esse aqui, dessa figura, em que existem basicamente as ondas dos mainframes, dos grandes computadores para alto processamento, né? Os personal computers, tipo, computadores pessoais, e a computação ubíqua. Então ele previu, na verdade, com base no que ele tinha de informação, né, até 1991, ele conseguiu aí fazer uma espécie, na verdade conseguiu não, ele fez uma previsão de como é que seriam as vendas, né, a aquisição desses equipamentos ao longo dos anos. Então, a ideia basicamente é mostrar com esse gráfico que a aquisição, né, de mainframes cada vez mais vai reduzindo ao longo dos anos. A aquisição de computadores pessoais vai crescer até um determinado ponto, né, que esse ponto aí vai haver um declínio, né, ao longo do tempo, e vai se optar, né, cada vez mais pelo que se chama de computação ubíqua, que não só mais computadores pessoais, aqueles de mesa, os laptops, mas também agora smartphones, tablets e dispositivos audiovisuais, consoles de jogos e etc. Cada vez mais estão próximos do dia a dia das pessoas e tendem a ter essa ideia da computação ubíqua presente. Então, qual é o futuro, né? O que a gente pode esperar para esse futuro? Basicamente, tem-se assim, a gente pode destacar, os autores do livro destacaram 4 cenários, né, para ilustrar esse futuro, ou desafios e benefícios da computação ubíqua. Eles citam basicamente memórias pessoais, né, uma categoria, a questão dos sistemas de transporte do século XXI que vão ser, né, agendados, né, de acordo com a necessidade da pessoa, gerenciamento de comida, né, e, e regulação de utilitários, né, que, como energia, aquecimento, água, essas coisas, que são coisas mais do dia a dia de utilidade necessária para todo ser humano.
Então, a gente vai falar um pouco mais sobre cada uma delas. A primeira, como eu falei, é a parte do cenário das memórias pessoais. Hoje, os dispositivos como smartphone, câmeras e demais dispositivos são altamente integrados, né? E utilizam a internet, permitindo assim, por exemplo, que além da captura, né, temporização da gravação de determinada imagem ou vídeo, esses mesmos dispositivos podemos visualizar também o que está sendo capturado e pode ser armazenado, né, de forma em uma memória removível, como, como por exemplo, uma memória, um cartão de memória, por exemplo, um pendrive, coisa do tipo. Isso aqui na época dos autores, né? Mas cada vez mais a gente utiliza, na verdade, são dispositivos. Essa imagem está até, a meu ver, um pouco antiga. A meu ver, hoje a ideia não é nem utilizar mais esse tipo de memória removível, mas a ideia mesmo se ter esses dispositivos conectados com a cloud, com a nuvem, de modo que a gente armazene, né, a gente possa armazenar esses dados capturados, as memórias pessoais, né, sejam elas fotos ou vídeos, em uma nuvem, um drive na nuvem, né, que é basicamente a gente tem aí vários de mercado, OneDrive, iCloud, Google Drive, entre outros. Então, como é que a gente pode aperfeiçoar, né, essa questão desses serviços é, que salvam, né, memórias pessoais, né, usando a computação ubíqua? Que dali é um cenário um pouco antigo, mas como é que a gente pode utilizar a computação ubíqua para ir aperfeiçoando isso? Então, isso é um grande desafio. A ideia justamente é responder isso. E aí eu já falei um exemplo aí da utilização, por exemplo, de não mais memória removível, né? Mas isso sincronizando com a nuvem, né? Os iPhones hoje são todos sincronizados com a nuvem da Apple, que é o iCloud, basicamente, mas existem também cada vez mais dispositivos com poder computacional ainda mais maior, onde tem-se também qualidade enorme da entrada de luz, de aspectos que permitem ter uma resolução muito melhor, né, das fotos e dos vídeos, e até mais do que os próprios dispositivos que anteriormente eram dedicados para isso, como as câmeras, né, de profissionais. Então a gente tem isso cada vez mais próximo do usuário final. Então ele pode colocar uma câmera hoje até no próprio óculos, de uma forma bem minúscula. Então são dispositivos cada vez mais inteligentes e menores, fazendo coisas aí de alta qualidade. Então no século XXI, né, vai se ter não mais que esperar, né, talvez o ônibus chegar naquele horário, ficar esperando, o ônibus atrasando, mas cada vez mais as coisas elas vão ser meio que agendadas, né? Você vai poder ter no seu celular um aviso sobre os horários dos transportes. Isso já é uma realidade, mas em certos países esses horários, essas horas são obedecidas, né? Na Europa isso é comum. Qualquer atraso de no máximo 3 minutos, a empresa ela é penalizada e você pode receber sua passagem de volta. Tudo isso aí são garantias e que basicamente a computação ubíqua vai permitir não só que você utilize os ônibus, né, que podem, que na verdade não vão atrasar, porque eles podem, utilizando a computação ubíqua, eles vão ser guiados, né, de forma automatizada, autônoma. Então a figura do homem vai ser cada vez menos presente nesse aspecto. Então, menos presente a figura do humana,
A ideia é que esse transporte vai chegar no horário, vai ter também já tem, né, os aplicativos de transporte que você agenda o horário específico e esses transportes, né, de aplicativo vão chegar no horário para buscar você e levar, e você já tem uma estimativa de que horas você vai chegar no seu destino. Tudo isso aí é a computação Big cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, essa ideia de que agora vai chegar atrasado, isso cada vez mais com o tempo vai ser, não vai ser algo que pertence a esse cenário da computação ubíqua. Então, como melhorar esse serviço de transporte? A computação ubíqua procura justamente resolver, né, e melhorar, aperfeiçoar essa questão. Então, aí as ideias são várias e vocês podem estar pensando sobre algumas delas aí. Tá, gerenciamento de comida. Então, selecionar basicamente, né, a comida, armazenar o transporte dessa comida até chegar a você, onde armazenar essa comida, né, qual o lugar que você vai estocar essa comida. Esse lugar ele é inteligente ou não é? Ele vai lhe avisar quando algum alimento estiver faltando para que você possa consequentemente solicitar para o transporte de alimento, é, conseguir para levar o alimento para você poder repor. Isso aí são cenários que hoje em dia parecem até um pouco complicados, né? Mas na computação ubíqua a ideia é justamente adquirir, né, evitar você de ir lá pessoalmente comprar o alimento, trazer e colocar na sua despensa. A ideia é que isso tudo possa ser feito de forma digital, essa solicitação, e às vezes até o próprio eletrodoméstico que é inteligente pode avisar, né, que é necessário trazer algum alimento. O futuro talvez não precise nem intervenção humana, né? Talvez a própria geladeira digital, o smart geladeira, ela tem essa possibilidade de avisar, né, uma empresa específica que você tem um contrato que precisa, determinados alimentos precisam ser repostos, e aí você sempre vai ter a sua geladeira com aquilo que você precisa, né? E também, por que não, equipamentos, né, dentro da sua cozinha que podem selecionar o melhor alimento, a forma, por exemplo, de cozinhar, como cozinhar, de modo que você tenha uma comida saudável, né? Tudo isso daí faz parte aí do cenário, né, que a computação ubíqua também pode estar presente. E aí uma das coisas é saber até que ponto, né, deve ser tudo isso automatizado ou parcialmente automatizado, até que ponto isso deve ser parcialmente automatizado. Tudo isso aí são questões que a computação ubíqua ela vem tentar também responder, né? O que podemos fazer para poder automatizar e melhorar a vida daquele que consome, né? Do consumidor. Então aqui a gente vê o cenário de antes, aqui na parte de baixo, como é que as coisas geralmente são antes, talvez até o que acontece hoje para muitos de nós, e o que a computação ubíqua em cima aqui propõe, né, como solução de alguma forma para as pessoas. Então, o que a gente pode melhorar? Vai aí as perguntas e a computação ubíqua tenta responder essas perguntas aí do que pode ser melhorado nesse gerenciamento de comida. Tem também a regulação de coisas básicas, né, que vai desde a energia, a água, aquecimento ou refrigeração, né, de ambientes. E como garantir, por exemplo, que você tenha uma economia, por exemplo, aqui de energia, né, para que você não gaste, não utilize luz sem necessidade, ou a luz se adapte ao ambiente de modo que você tenha uma economia de energia e ao mesmo tempo uma qualidade na visualização das imagens, por exemplo, na TV, na sua sala, num hall, na sala de jantar, no seu escritório. Também a questão, por exemplo, do gás, né? É, da malha de gás aí quem usa, né, para para cozinhar, por exemplo, como otimizar a questão aí justamente da
do cozimento dos alimentos, utilização de temporizadores, sensores, que vão justamente facilitar aí a questão do aquecimento do alimento de forma adequada e a qualidade para quem está comendo, consequentemente. Tudo isso depende de uma rede, né, da internet, que interliga tudo isso, né, de modo, por exemplo, que se tenha também a utilização, por exemplo, de água, e o usuário final possa saber, tenha justamente como controlar isso de forma até mesmo remota, né? Então todos os dispositivos vão estar interligados, integrados para avaliar a energia, a água, aqui gás e tudo que é utilitário, que é essencial para uma casa, por exemplo, né? Um ambiente doméstico. Mas pode ser também um escritório, e tudo isso pode ser armazenado não só num ambiente físico, mas também na nuvem, de modo que possa ser facilmente consultado. Então a ideia é como é que podemos regular isso e garantir melhorias, né, para o usuário final. Como é que a gente pode dar acontecer um aperfeiçoamento disto. Então, basicamente, para esses cenários, a ideia quais sistemas, né, devem ser utilizados, né, por exemplo, para comunicação, armazenamento de dados, processamento, sensores, controladores, quais tipos de projetos de sistema devem ser utilizados nesse. São questões que a gente deve pensar, né? Como modelar esses sistemas, né? Como é que deve ser essa interação, né, com o mundo físico, né? Basicamente depende de sensores, né? Controladores para interagir. Então, como é que isso vai acontecer? São coisas que a gente precisa pensar para esses cenários. Como modelar, né, a interação, né, humano-computador, né? Como é que deve ser essa interação? Como modelar isso de modo que haja até que ponto deve ser automatizado as coisas e até que ponto o homem tem que ser avisado de alguma coisa, que alguma coisa vai acontecer, até que ponto acontece essa interação. Então, tudo isso vai ser respondido, né, essas perguntas, essas issues ou questões serão resolvidas, né, ao longo do nossa disciplina, do nosso curso. Bem, modelando propriedades da computação BIM, propriedades chaves. Então, existem diferentes combinações, né, de propriedades, né, principais versus uma única definição, né, para a computação ubíqua. Então, não existe, vamos dizer assim, uma única, né, ou absoluta definição para a computação ubíqua. É muito complicado você dizer isso. Então, muitas das vezes, os autores preferem definir um conjunto, né, de propriedades principais, né, que vão justamente definir, né, o que é uma computação ubíqua. E o que a gente pode considerar, né, o que são essas propriedades, né? Qual o propósito, né, da computação ubíqua? A gente pode, talvez, através dessas propriedades, definir qual é o propósito, né? Ou a gente pode definir justamente a computação ubíqua com base nessas propriedades principais. Existem, né, segundo o trabalho do Heisenberg, três propriedades, ou principais propriedades, né, que representam, vamos dizer assim, um sistema de computação pervasivo ou ubíquo. Então, primeira, o computador ele precisa estar, né, na rede, precisa estar em rede. Ele é distribuído e acessível de forma transparente. Então,
Isso geralmente se deve ao avanço que a computação wireless, né, se deu, né? Desde a década de 90, a internet foi crescendo e justamente a ideia da internet no modo de rádio ou wireless permitiu esses avanços. Então, a internet cada vez mais, né, com o tempo se tornou, é, vamos dizer assim, pervasiva. 2. A interação, né? Como é que deve acontecer essa interação, né? Oculta, até que ponto deve ser oculta essa interação do homem com o computador. Então, isso aí é um estudo, né, que se deve justamente a análise da interação, a interface homem-computador. Então, até que ponto tem que ser intrusivo, né? É necessariamente ser intrusivo essa questão da interação humano-computador. A vida essa intrusão vai ser até que ponto, né? Vai causar transtornos ou não. Isso tudo são propriedades que a gente tem que considerar. E os computadores precisam ser, né, vamos dizer assim, orientados ao contexto, né, do ambiente, né? Então a ideia basicamente aqui é garantir que a computação, né, que seja otimizada, né, as operações do ambiente humano e físico, né? Então, então a ideia é que o computador ele precisa ser consciente desse contexto. Cada vez mais, tanto é que existem hoje, por exemplo, dispositivos que fazem a varredura de um determinado espaço e fazem a limpeza, né? Que são aqueles robôs que fazem a limpeza. Talvez algum de você já deve ter visto esses vídeos na internet, computadores que fazem a limpeza de espaço. Então ele tem que ser consciente desse contexto em sua volta, esse ambiente. Então, resumindo, o computador ele precisa estar conectado com a rede, né? E a rede é distribuída e acessível de forma transparente. A ideia do wireless é importante. Computadores interagindo com homens, né? De modo que isso seja até de forma oculta, né? Não seja tão perceptível. E a máquina, os serviços precisam estar conscientes do contexto em sua volta, né? Tanto envolvendo estruturas físicas como o próprio homem. Outras propriedades adicionais, o computador ele pode operar de forma autônoma, né, sem intervenção humana, ou talvez parcialmente com a intervenção parcial do homem. Computadores podem manualmente, basicamente, agir de forma dinâmica e com interações e orientados por uma inteligência, né, que permitem assim que eles possam tomar decisão de forma inteligente, interagir com o meio. Então a ideia é utilizar aí o conceito da inteligência artificial. Então a inteligência artificial apoiando esses sistemas ubíquos. E tem-se aí basicamente 5 pontos, né, que caracterizam são propriedades básicas para os sistemas computacionais ubíquos. É a autonomia, eles são distribuídos, a internet aqui justamente garante isso. A interação, né, homem-computador, a parte da inteligência, que geralmente é a inteligência artificial, e a consciência do contexto em sua volta. Então, a ideia de sensores e controladores aqui é importante. Então, todos esses 5 pontos aqui trabalham de um modo conjunto, né, formando uma estrutura que vai caracterizar o nosso sistema computacional ubíquo. Então, quanto mais entrelaçado tiver esses pontos, mais se torna, né, vamos dizer assim, mais o sistema vai garantir, né, os propósitos da computação ubíqua. Então, se um sistema é considerado ubíquo, ele vai ter, em alguma proporção, essas 5 propriedades principais. Pessoal, então
nossa primeira aula fica por aqui. Eu vou fornecer aí um material para vocês darem continuidade nos estudos e vamos dar um detalhamento sobre cada um desses tópicos aí, esses 5 tópicos ao longo nas próximas aulas. Espero que vocês tenham aproveitado e qualquer dúvida entre em contato pelo meu e-mail, que é esse aqui, o alfredojunior.professor.em.br, e a gente pode estar tirando dúvidas por e-mail através da turma virtual no Teams ou do SigUema também. Então, muito obrigado. Então, até a próxima.